Oi, oitavo ano, a nossa aula de hoje é sobre Antártica, então é um assunto muito legal, então vamos dar continuidade, né? A gente está terminando de estudar a América, a gente já estudou que a América é dividida em América anglo-saxônica e América Latina, de acordo com os fatores históricos, também é dividida em América Central, América do Norte e América do Sul, de acordo com as orientações geográficas. Então a gente viu toda a América, então por último a gente vai ver agora a Antártica que pertence à América, né, geograficamente falando. Mas a Antártida realmente não pertence a nenhum continente. Ela é um território que não tem, digamos, ela não pertence a um país. A Antártica é independente. Por que a Antártica é independente? Porque ela ficou de uso comum a todos os países, para que os países pudessem colocar bases científicas americanas, né, do continente americano e de outros países, para estudar, avaliar, perceber. Então, não há uma população física morando na Antártica. A Antártica não tem uma população que more lá. O que tem são cientistas e pesquisadores que vão para lá em bases científicas de seus países, passam no máximo um ano, retornam e outros cientistas vão. E também não é proibido visitar a Antártica, não. Então, há passeios turísticos, mas tudo dentro da legalidade para ter o maior cuidado do menor impacto ambiental possível nesse bioma que é tão importante para a gente, né? Então, a Antártica é um continente, só que é um continente sem população. Aqui a gente tá vendo ela de baixo, então tá vendo ela por completo, né? Que aqui é um mapa azimutal, onde a gente consegue ver ele todo, um mapa plano. A Antártica A Antártica, ela se chama Antártica porque ela vem de contrário ao Ártico. O Ártico está no norte, então o antiártico, Antártica, está no sul. Só que não pode se chamar... Eu vou explicar isso mais à frente, né? Um minutinho. Vamos lá. São 14 milhões de quilômetros quadrados. É o quarto maior continente com extensão do mundo, superando apenas a Europa e a Oceania, certo? É banhado pelas águas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, embora o oceano é o Oceano Glacial Antártico, certo? Que é a mistura desses oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Eu peço desculpa a vocês pelo barulho, é que a casa tá tendo uma reforma e tá nesse barulho, tá certo? Vejam só, no período do inverno... Deixa eu passar aqui. Aqui a gente tá vendo o mapa, mais ou menos as bases científicas que existem, né? Então a gente vai ter bases dos Estados Unidos, bases do Brasil, vários países instalam suas bases para estudar a Antártida. Aqui a gente vai ter fotos. O berço dos pinguins, né? O lado dos pinguins é a Antártica. Então você vai ver muito a vida marítima é muito grande, né? Por isso que é tão preservado. Existem animais que só vivem na Antártica. E as paisagens são belíssimas, né? Esse ano teve o maior derretimento já registrado e a maior aumento das marés, né? Então, devido ao aquecimento global, o derretimento das geleiras está muito grande e, com consequência, o aumento das marés. Aqui a gente vê uma base científica lá, tá certo? O que foi o Tratado Antártico, né? Vamos lá. Vou chegar aqui para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho só para me explicar uma coisa que eu esqueci. A vida na Antártica é muito difícil, mas é muito abundante para os animais, né? Então, segundo pesquisas geológicas, há 200 milhões de anos a Antártica estava unida à América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, mas ela foi separada devido ao movimento das placas tectônicas.
Ela está num lugar muito frio, né? Ela chega a 80 graus negativos no inverno. Tem 70% das reservas de água doce do planeta, mas congeladas em forma de gelo. As precipitações que ocorrem na Antártida são em forma de neve. O gelo que recobre a Antártida tem uma espessura de 2 quilômetros, certo? Essa camada de gelo impossibilita a formação de solos. Então, não existem solos na Antártida, porque é uma espessura de 2 quilômetros de gelo do solo para o gelo, né? Então, as espécies animais e vegetais se desenvolveram lá, se adaptaram. A vegetação seria a tundra, mas ela é apenas nas bordas, onde o gelo derrete. Icebergs são formados pelo gelo acumulado durante milhares de anos. Então, você vai ter os icebergs de vários tipos, principalmente da forma tabular, que é o quadrado. Os pinguins, eles vivem abundantemente, são aves mais conhecidas da região, né? Temos outros animais, aves, peixes e mamíferos. E na Antártica vivem ainda focas, elefantes marinhos, baleias anãs. Então é um habitat de muitas espécies que estão também em extinção. O que foi o Tratado Antártico, certo? No início do século XX, haviam muitas investigações científicas no continente, entre a década mais ou menos de 1920 e 1930. E em 1941, os Estados Unidos ocuparam a Antártica permanentemente, colocando base científica lá. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estavam brigando por os territórios, principalmente o território também da Antártica. Então, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética perdeu, os Estados Unidos ganhou, então entrou o Ano Geofísico Internacional, em 1958. 12 países estabeleceram cerca de 30 estações de pesquisa ao redor da Antártica, certo? Então foram 12 países nesse ano. Com isso, começaram a pesquisar geologia, climatologia, meteorologia, oceanografia, biologia. Embora o continente não seja povoado, não deixou de ser alvo de caçadores. Então começaram a caçar carne, couro, óleo. Muita gente fazia expedições para a Antártica apenas para explorar animais, focas, leão marinhos, baleias. Os predadores, os caçadores vendem muito caro esses produtos. Então essa matança ela começou a diminuir com o Tratado Antártico em 1961. Todos os países que mantinham bases científicas na Antártica se comprometeram a parar de disputar a Antártica e a protegê-la, com o consentimento internacional de explorá-las para fim científico, com a parceria um do outro, mas cuidando para que não houvesse. 7 países, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, reivindicaram áreas da Antártica para eles. Os outros não reconheceram. Por isso, o continente é administrado por... A Antártica hoje é administrada por 50 nações que foram assinados no Tratado da Antártica, certo? 29 têm direito a voto para decidir o futuro da região, entre elas o Brasil. Então, o Tratado da Antártica regula relações internacionais com relação à Antártida, certo? O texto completo está disponível na internet para quem quiser ver. E assim, algumas pessoas dizem que é proibido visitar a Antártida, mas não é, tá certo? Aí fica a dúvida, professora, Antártica ou Antártida? Os dois nomes são corretos. Antártica se refere ao antiártico, ao polo que é oposto ao Ártico. E Antártida vem pelo nome histórico, desde a época da colonização dos europeus. Mas eu não posso falar continente Antártida. Continente Antártida é errado. O continente é Antártica. Então, o continente da Antártica. Mas eu posso falar Antártida, certo? Continente Antártico. Continente Antártico porque é o continente oposto ao Ártico. É o continente Antártico, mas não posso falar continente Antártida não, tá certo? E para finalizar, como eu já falei, o período do inverno acontece uma coisa bem interessante. As águas, elas superficiais, elas congelam ao redor dos mananciais de gelo. Então, chega a atingir 20 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Então, imagine, 20 milhões de quilômetros quadrados de gelo, né? Isso ocorre durante o inverno. A camada de gelo, ela aumenta. Então, além de você ter todos aqueles icebergs
e placas de gelo, a camada superficial dos oceanos ela congela no inverno, formando mais de 20 milhões de quilômetros de gelo. É um fenômeno incrível que muitas pessoas visitam durante os anos. Aqui a gente vê mais ou menos por satélite como é a Antártida, tá certo? E os oceanos congelados durante o inverno. O papel do Brasil na Antártida é muito importante, né? O Brasil tem um programa antártico lá desde 1982 e tem uma base científica também, que houve um problema até com ela, depois voltou a funcionar. E ele faz pesquisas, ele tem participações. Em 1991, os países que firmaram o Tratado Antártico consideraram outros fatores, né? Preservação ambiental, coleta de informações científicas. E aqui a gente tem uma lista de tudo que o Brasil já fez na Antártica, né? Aqui está o símbolo da ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, a base científica, que é a Comandante Ferraz, e aí o Programa Antártico Brasileiro. E para finalizar, vamos estudar o que é o Protocolo de Madrid. Em 91, como eu falei, os países firmaram um Tratado Antártico e ampliaram o Tratado Antártico para ser um Tratado de Proteção ao Meio Ambiente, que ficou conhecido como Protocolo de Madrid. Então, o Protocolo de Madrid nada mais é do que o Tratado Antártico mais aperfeiçoado com a preservação ambiental e coleta de informações. Os países que têm bases científicas assinaram esse Protocolo de Madrid, né? A principal determinação foi proibir por 50 anos, ou seja, até 2048, a exploração econômica dos recursos minerais da Antártica. A região ela é rica em petróleo, ferro, cobre, carvão, e muitos países querem explorar a Antártica para retirar esses produtos, só que explorando vai aumentar o derretimento das calotas polares, vai aumentar a degradação ambiental, né? Então, esses acordos internacionais do Protocolo de Madrid foram extremamente importantes para manter o habitat e a biodiversidade do continente, né? Então, assim como ocorre no Ártico, a permanência das geleiras do continente antártico está ameaçada. Há uma maior incidência de icebergs se deslocando e a gente precisa cuidar dessas mudanças climáticas no planeta para preservar a Antártica. Um cheiro.